Boa noite, vamos então dar sequência aos nossos bate-papos, às nossas reflexões das quartas-feiras, né? Como de praxe, todas as quartas nós fazemos, agradecemos primeiramente o Pai da vida, agradecemos a Jesus pela oportunidade, agradecemos aos bons espíritos que nos inspiram e aos corações queridos que nos ouvem e que meditam conosco sobre os assuntos aqui tratados. Hoje, no nosso bate-papo, nós vamos no capítulo da Sara, do livro Temos que Fazer a Nossa Parte, da propagandazinha, né? Nós e o Mundo Espiritual. Então, no capítulo de hoje, nós vamos falar sobre a Bíblia, né? E vamos ver, então, refletir junto no que a Sara quer nos alertar em relação à Bíblia, à luz da doutrina espírita. Tá ok? Com todo respeito, com todo carinho que nós temos por esse grande livro. Então vamos lá. O que ela nos diz? A Bíblia tem sido vista como a palavra de Deus, que não pode ser questionada, apenas obedecida. Ocorre que o ser humano evolui com o tempo. A mentalidade da humanidade atual é bem diferente daquela que marcou os séculos e os milênios passados. É a força da vida impulsionando a criatura para a frente, modificando sua ótica, seus enfoques, seus conceitos, suas concepções. É como alguém que vai subindo pelas encostas de uma colina. Quanto mais sobe, mais vasto vai ficando o horizonte que a sua vista alcança. Do que era bom nos milênios passados, nem tudo continua servindo nos dias atuais. Então nós temos que ter muito cuidado, não é crítica, né? Mas não podemos levar tudo na literalidade, porque senão nós vamos nos confundir e nos equivocar. Tá? Continuando. Na Bíblia, encontramos dois tipos de mentalidades. A do Antigo Testamento, assentado nas leis de Moisés, que cobrava olho por olho e dente por dente, né? Que era a lei adequada e correta para educar aquele povo rude e indisciplinado da época. Né? Já a que o Novo Testamento apresenta nas páginas do Evangelho, manda perdoar as faltas alheias de forma incondicional. Amar a Deus em vez de temê-lo. Amar ao próximo como a si mesmo. E praticar a caridade em todas as suas expressões. Olha a diferença que começou a dar aqui. Tá? Essa nova mentalidade foi trazida por Jesus na época certa como mais um passo e dos mais importantes que o ser humano já estava pronto para começar a dar na sua caminhada evolutiva. Mas, como tudo progride e o aprendizado é infinito, Jesus só ensinou o que achou conveniente para aquele momento. Não se esqueceu, todavia, de avisar que, no futuro, enviaria o Consolador, o Espírito de Verdade, que viria relembrar ao mundo cristão os seus ensinamentos e revelar toda a verdade. Meus irmãos queridos, vamos imaginar aqui, nos transportar para aquela época de Moisés, em que ele pregava olho por olho, dente por dente, que era a lei da época. Né? Os judeus obedeciam aquela lei mosaica, né? A Torá, por assim dizer. Aí vem Jesus, não contradizendo, né? Mas com o jeitinho pedagógico que ele tinha, mostrar que nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que amar a Deus não temendo, porque o Antigo Testamento nos apresentou um Deus que castiga, que pune, que mata, que destroça, né? Já Jesus mostrou um Deus amoroso, que deveria ser adorado e não temido. Então começa as controvérsias. Se nós formos colocar na mesa sem paixão religiosa nenhuma, nós vamos ver que há muita diferença entre
o Antigo e o Novo Testamento. Mas vamos continuar com a Sara para ver até onde nós conseguimos entender o que ela quer nos colocar e refletir sobre, né? Então vamos lá. Essa nova revelação que Jesus deixou, dizia que ia mandar o Consolador, né? Enviaria o Consolador e o Espírito de verdade que viria relembrar ao mundo cristão os seus ensinamentos. Então vejam bem, nessa nova revelação, ou seja, no Espiritismo, tem a característica de colocar o ser humano diante de suas responsabilidades. E, sem dúvida, essa é uma das causas pelas quais é tão combatida e até mesmo perseguida. O Espiritismo até, vamos dizer, muito tempo, né, dava até polícia. Só buscarmos na história do Brasil mesmo, né, teve uma repressão grande em cima dos espíritas. E até hoje, muitos irmãos de outras crenças religiosas, embora se digam cristãos também, eles veem o espírita com uma certa reserva, por assim dizer, né? Por quê? E outros até combatem. Tem sacerdotes, que eu já ouvi sermão de sacerdote, metendo porrete nos espíritas. Pastor metendo porrete nos espíritas. Mas tenho certeza que nunca pegaram o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos, pelo menos para ler, não para estudar, para ler. Mas, né, por que ele é combatido? A Sara já nos diz aqui. Porque ele nos mostra as nossas responsabilidades diante da vida. Né? E ela continua, olha só. Outra causa para a grande rejeição é o fato do conhecimento espírita libertar o homem de quaisquer algemas religiosas. Vamos entendendo agora, olha só. Sabendo que é por suas próprias ações que o ser humano evolui, as religiões perdem seu poder sobre os fiéis. Deixam de ser seus condutores, já não mais representam aquela mão que abre as portas do céu, do inferno, da passagem do túmulo. Entenderam? O Espiritismo não tem dízimo. É uma das outras brigas grandes de combate de linha de frente, né? De alguns irmãos nossos, justamente porque o Espiritismo não tem dízimo. E o Espiritismo nos fala que o céu e o inferno, cada um carrega o seu, que nós vamos colher o que nós plantamos. Nos ensina a lei de causa e efeito, né? Nós não temos um líder maior. O nosso líder maior é Jesus. E não sei se eu creio que isso incomoda, né? Incomoda porque nós não somos trazidos no cabresto com medo de um Deus que castiga, que pune. Não, nós aprendemos que nós temos um Pai amoroso e que todos nós temos condições de progredir com as nossas obras ou de nos afundar com as nossas obras também. Que se a gente só pôr o joelho no chão e ficar orando, não vai levar a lugar nenhum. Né? Eu acredito que por isso nós somos um pouco combatidos. Mas vamos lá, continuando com a Sara. A doutrina espírita veio assim libertar o ser humano do jugo religioso, das algemas da fé cega, e lembramos, a propósito, que Jesus afirmou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse conhecimento libertadores, porém, estão demorando muito para serem aceitos, porque ninguém deseja assumir suas responsabilidades diante da grande lei, e muito menos pagar pelas próprias culpas, ou ainda realizar a reforma interior. Sempre é mais cômodo acreditar que o sangue de Jesus lavou nossos pecados, ou que os sacerdotes os perdoou, e continuar a vidinha de sempre. Na quarta-feira passada, nós falamos justamente um pouquinho sobre isso. Meus irmãos queridos,
Se nós ficarmos acreditando que Jesus morreu para salvar nossos pecados, primeiro a gente não precisa de salvação porque nós não estamos perdidos. E seria muita incoerência de Deus sacrificar um filho seu, né, por umas criaturas que nem nós. Me desculpe. Não é verdade? Não tem lógica nenhuma. Jesus veio nos exemplificar com os seus ensinamentos que todos somos capazes. Inclusive tem passagem no Evangelho em que ele diz: sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Nós aqui não entendemos ainda. Mas vamos lá. A Bíblia, então, sem ser a palavra de Deus, é um livro escrito por pessoas inspiradas e digno de todo respeito. O Antigo Testamento narra os efeitos dos descendentes de Israel, um povo muito religioso que adorava um só Deus. Traz a palavra sábia dos profetas, grandes médios em verdadeiros tratados de ética e religião. Já no Novo Testamento está incrustado esse diamante de luz que é o Evangelho. As narrativas dos primeiros tempos do cristianismo e as epístolas ou cartas enviadas por alguns apóstolos às congregações cristãs, no caso de Paulo. Né? Fantástico, né? Estamos já dando os primeiros passos no terceiro milênio. É tempo de começarmos a nos libertar de fanatismos prejudiciais. Vivemos na era da razão e devemos aprender a usá-la em tudo, para tudo podermos avaliar em seus verdadeiros valores. Assim, nos diz Sara, a Bíblia deve ser vista com bom senso, com equilíbrio e sem fanatismo, extraindo-se dela o grandioso manancial de ensinamentos elevados que ali contém. E tem muito. Pensarmos, né, os ensinamentos, não pensarmos as pragas, os castigos que ali existem para colocar medo nas pessoas. Aí existe uma grande diferença, né? Mas, continua Sara, é preciso também reconhecer suas falhas. Tudo tem falha. Perfeito só Deus, né? Suas inúmeras contradições e incongruências, lembrando que aquela mentalidade, em muitos casos, não está mais adequada à nossa época. A maioria dos seus mandamentos está superada, como demonstramos no capítulo que trata da mediunidade. O Novo Testamento foi muito manipulado, interpolado, interpretado, sofrendo por isso várias e graves distorções em seu conteúdo, inclusive pelas centenas de vezes que foi copiado e recopiado. Quantas traduções nós temos da Bíblia do Novo Testamento? Da língua do hebraico para o grego, né? Para o latim, para o inglês. Virou uma salada mista até chegar para nós aqui no nosso português. Muita coisa foi trocada, muita coisa foi invertida. E por isso nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos lendo e estudando. Né? Perguntamos então, diz a Sara, como seguir ao pé da letra as determinações de um livro escrito há milhares de anos, cheio de contradições, com alguns conteúdos modificados por interesses terrenos. Isso aqui é muito sério, meus irmãos queridos. Muitos textos foram modificados por interesses terrenos, principalmente quando o Estado se aliou à Igreja. E os imperadores começaram a mandar, principalmente o imperador Constantino, que ele se converteu ao cristianismo e começou a mandar na Igreja. Então era do jeito do Império Romano. Tanto que a Igreja Católica Apostólica Romana, né, é o que está até hoje. Né? E esses interesses terrenos, como diz a Sara, e no qual encontramos duas faces distintas do Antigo e do Novo Testamento.
com ensinamentos até mesmo opostos em algumas passagens. Como assim opostos? Ela deixou um exemplo fantástico aqui. Vamos lá, para a gente entender melhor. Olha só, no Sinai, no Monte Sinai, aquele famoso Monte Sinai, que Moisés subiu, deixou o povo lá embaixo, ele subiu para pegar as tábuas da lei, né, dos 10 mandamentos. Quando ele desceu do Monte Sinai, com as tábuas debaixo do braço, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, né? No primeiro estava lá, não matarás. Na tábua da lei, que ele pegou com Deus, segundo o Antigo Testamento, né? Não matarás. O que Moisés fez? Moisés, no entanto, ao chegar com as tábuas da lei, recém-escritas junto ao povo, enfurecido, né? Porque o pessoal estava derretendo ouro para fazer um bezerro. É só vocês olharem na Bíblia que está lá, né? Ordena, vejam bem, ele acabou de descer do Monte Sinai com as tábuas debaixo do braço, se embraveceu com a atitude que ele viu do povo ali embaixo, ordenou a todos os homens da tribo de Levi, gravem esse nome, que eram 12, só da tribo de Levi, ordenou que todos saíam armados de espada e que matasse todos que encontrassem pelo caminho. Nesse dia, foram executados mais de 3.000 israelitas. E como prêmio, Deus deu aos assassinos a função sacerdotal no Templo de Jerusalém. Olha que coisa, né? Que Deus fantástico é esse do Antigo Testamento. É isso que nós estamos falando. Não é crítica, não. É para a gente analisar e vermos que há falhas, há controvérsias, porque foram escritos por homens, imperfeitos como todos nós somos, né? E tem muito mais, mas a Sara deu esse exemplo aqui, que nós sabemos que os levitas, a tribo de Levi, foram, né, os que tiveram as funções de sacerdotais dentro do Templo de Jerusalém. As 11 tribos restantes receberam seu quinhão em terra para trabalhar, para produzir, para criar, para montar lavoura, pecuária. E dessas 11 tribos, 10% do que elas produziam, elas traziam para o templo, para os sacerdotes e para compensar os levitas, que eles não ganharam terra. Eles tiveram a função sacerdotal. Então era uma forma de compensar os levitas pelo trabalho de sacerdotal em que eles não tiveram, né, como as outras 11 tribos tiveram. Daí surgiu o famoso dízimo. Não vamos entrar em detalhes, mas vamos continuar estudando aqui. Ó. Está muito claro, segundo a Sara, tanto nesse quanto em centenas de outros episódios, que há clamorosas contradições e absurdidades no contexto bíblico. E, se há contradição, a razão nos diz que a Bíblia não deve ser tomada ao pé da letra, nem vista como roteiro absoluto ou diretriz inquestionável. É a hora de analisarmos a luz do bom senso e da razão, né? Até mesmo no Novo Testamento, observa-se que, apesar das magníficas luzes do Evangelho, prevaleceram entre os apóstolos aquelas antigas ideias de salvação ou perdão, que seria adquirido através de sacrifícios sangrentos. Templo de Jerusalém, né? A pessoa pecava, ela ia lá uma certa época no templo, oferecia em holocausto um animal qualquer, dependendo do seu poder aquisitivo, era desde uma pomba até um boi, nós já falamos sobre isso, né? Quem mais tinha condições financeiras comprava um bicho maior e sacrificava
para que Deus perdoasse os seus pecados. E os apóstolos acostumados, né, aquele povo da época, né? A Sara nos diz aqui que os apóstolos, né, prevaleceram entre os apóstolos aquelas antigas ideias de salvação ou perdão que seria através dos sacrifícios sangrentos, porque colocaram o sangue de Jesus como sendo o elemento de resgate dos pecados dos seus seguidores. Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, é bom, mata Jesus. Entender? Olha só, né? Vamos lá. E mesmo entre eles, entre os apóstolos, há controvérsias. Naquela época havia controvérsias, pois um grupo defendia a ideia de salvação pelas obras e outros pela graça e outros ainda pelo sangue de Jesus. Mas e Jesus? Que tipo de ideia que ele nos ensinou nessa parafernália toda, né? Que salvação é essa que nós tanto procuramos se nós não estamos perdidos para ser salvos? Né? A Sara nos diz: quem estuda o Evangelho sem preconceitos, nota logo que a grande preocupação do Mestre foi ensinar a prática do bem, enfatizar a necessidade de vivenciar-se o perdão pleno e incondicional, a fé, a humildade e a mansidão acima de tudo, o amor a Deus e ao próximo. Ele, Jesus, condicionou a felicidade futura, ou seja, esse famoso céu que todo mundo quer, à vivência do bem, quando falou dos que colocariam a sua direita e a sua esquerda no grande julgamento. Ele não criou qualquer religião, apenas traçou uma forma de conduta, o tipo de atitude que seus seguidores deveriam adotar, chegando mesmo a dizer que chegaria o dia em que Deus não seria adorado neste ou naquele lugar, mas sim em espírito e verdade. Hoje se fazem templos suntuosos, porque a casa de Deus... Quem disse isso, gente? Deus mora no nosso coração. Não nesses templos suntuosos, em que na porta pelo lado de fora está um bando de famintos. Irmãos nossos jogados na sarjeta. E que por vezes não podem nem frequentar o templo. Olha só. Por todas essas razões, o Espiritismo extrai da Bíblia e principalmente do Evangelho o que é mais importante: os seus ensinamentos éticos e morais. Ou seja, tudo aquilo que pode contribuir para modificar a conduta do ser humano, tornando-o mais justo, mais limpo e mais fraterno. No Evangelho segundo o Espiritismo não tem milagres de Jesus. Não tem as coisas triviais do dia a dia de Jesus. Não. Só tem os ensinamentos morais dos 4 evangelistas. Né? Porque Kardec recebeu a missão de relembrar o cristianismo através dos ensinamentos éticos e morais de Jesus. Para nós, o que interessa é isso. Os ensinamentos éticos e morais, que vão nos tornar um ser mais justo, mais fraterno, né? Entendermos que somos todos dependentes um do outro, necessitamos dessa fraternidade, somos verdadeiros irmãos independente de religião. Toda religião acaba na porta do túmulo, gente. Daí para lá, o peso é o mesmo. Aquele que ficou a vida inteira gritando numa sinagoga, ou aquele que ficou carregando, né, um pratinho de comida para servir um ou outro necessitado, vão ter o mesmo julgamento. Você pode ter certeza disso. E Sara encerra esse bate-papo, né, dizendo assim, ó: a quem desejar estudar melhor essas questões, ela sugere
a leitura extraordinária do livro de Jaime Andrade, O Espiritismo e as Igrejas Reformadas. São 250 páginas, que o autor faz uma análise da Bíblia e da evolução do cristianismo, passo a passo, passo a passo. Tá? Meus irmãos queridos, deu o nosso horário, né? Muito obrigado pela atenção. E mais uma vez eu volto a dizer, nós não estamos criticando a Bíblia nesse bate-papo, nesse estudo, nessa reflexão, de jeito nenhum. É um livro fantástico. Tem coisas, tem diamantes ali dentro. É só nós procurarmos. Mas também tem muitas contradições que nós temos que separar um pouquinho, né? Encerrando, dentro da Bíblia, dentro do inclusive no Novo Testamento, tem uma passagem que diz assim: se os seus olhos é causa de escândalo, arrancai-os e jogai-os ao fogo, porque é preferível entrar no céu sem olho do que com pecado. Quem faz isso? Que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça com todos vocês. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Um beijo no coração de todos.